Então, bom dia a todos vocês. Vamos fazer agora, né, na nossa aula de História, a correção da atividade sobre os povos indígenas brasileiros, tá? Então, abram um livro aí na página 82. Eu irei compartilhar aqui a tela com a correção, tá bom? E aí vocês façam aí a correção em casa, certo? Então, está aqui, ó. Lá na primeira questão da atividade, estava perguntando: você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo que estes chegaram à colônia? Por quê? Então, aqui está a resposta, né? Eles não aceitaram, né? Porque houve a não aceitação das imposições portuguesas na cultura indígena. Então, os portugueses, eles não aceitaram, né, a cultura dos índios, como os índios viviam, tá? Então, essa é a resposta da número 1. Oi. Eu escrevi assim, não, porque ele já tinha os costumes deles. Isso, tá certo também, tá? Na questão 2, ó, leia as dicas e escreva as respostas a cada uma das perguntas a seguir. Então, lá na letra A, qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com seus primeiros habitantes? Então, essa nação foi Portugal, tá bom? Foi Portugal. Na letra B, em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Então, chegaram no ano de 1500. Letra C. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Então, os indígenas. Letra D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Então, foi o escrivão da expedição Pero Vaz de Caminha. Letra E. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Então, a função dele era de escrivão. Na F, além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Os padres jesuítas, tá? Na letra G, o que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? Era a cultura. A cultura era muito diferente entre eles, né? Entre esses dois povos. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Oca. Qual é a página? Página 82. Estamos fazendo a correção da atividade. Então, façam aí a correção, tá? Tá corrigindo, Isla? Tá corrigindo? Isla? É história, tá, pessoal? É livro de história. Vamos ligar as câmeras para a tia poder ver vocês, que a tia não tá vendo. Vamos parar de riscar a tela. Tu tá vendo esse aqui, se tá certo? Tô. Vai lá abusar, eu te dou um beliscão que vai ficar nas costas. Então, façam aí a correção da 1 e da 2, tá? Para que a gente possa mudar a tela para a gente fazer a correção do restante. Que página? 82. Eu escrevi. Raíssa tá fazendo a correção. Eu já corrigi. Façam a correção, porque isso aqui é matéria de prova, tá? E, ó, semana que vem já começam as provas, viu? Do terceiro bimestre, tá? Então, não deixem de fazer a correção. Aqui esta visão.
Então, vamos lá para a questão 3 agora, tá? Então, lá na questão 3, estava pedindo, marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Então, o que vocês vão marcar? Eles, né, pintar os corpos e viver em ocas, tá? Então, essas duas opções que vocês irão marcar na questão 3. Questão 4, marca as alternativas corretas. Então, a alternativa correta é: o pajé é um sacerdote e os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Então, essas são as alternativas corretas, tá? Vocês vão marcar o xizinho nessas opções. Na questão 5, complete os espaços com as informações abaixo. Lá na letra A, várias aldeias indígenas em conjunto, é uma tribo. Letra B, planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo, é o urucum. Letra C, o curandeiro da tribo é o pajé. E letra D, o líder que orienta a tribo é o cacique. Então, vocês vão preencher aí na cruzadinha, tá? Peraí. Na questão 6, complete as frases abaixo corretamente. Lá na letra A, alguns indígenas moram em casas chamadas ocas. Letra B, as ocas reunidas formam a aldeia. Aldeia, tá, pessoal? Aqui a tia colocou um S a mais, mas é só aldeia, tá? Tira esse S aqui. Na letra C, muitas famílias indígenas reunidas formam uma tribo, tá? Então, na questão 6, vocês irão completar com essas palavrinhas aí, tá? As ocas formaram uma. Então, a tia vai mudar agora. Questão 7 agora, pessoal. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Então, ó, tacapé é uma arma, cocá é um enfeite ou um adorno com penas, oca é uma casa e maracá é um instrumento musical, tá? Na questão 8, pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Então, quais são as formas de diversão das crianças indígenas, né? Subir em árvores, nadar nos rios e ouvir histórias, tá? Olha, tu respondeu que tá acompanhando, tá nada. Tô sim. Ela tá explicando primeiro. Aí eu vou fazer. Isso é já novo. Então, essa é a questão 7 a 8, tá? Primeiro, pesquisa 7. Arma. Ô, titia, Oi. Oi, Maria Luísa. Lê Na a frase que fica mais fácil de responder. em casa, aqui, ó, arco, flecha, jogo da onça, corrida de saco e tobiae. Eu não sei o que é isso. Ô, Eles tia, brincavam? É. ô, tia, Oi. a senhora viu no jornal o homem que morreu com a flechada dos índios? Vi não, meu amor. Os indígenas deram uma flechada aqui nele e Foi? ele morreu. Ah, Agora, Tá. nos rios, eu vi. O nome é estranho, tá? Maria Luísa, se você quiser completar, você pode copiar isso aqui também, tá? Lá na sua resposta, tá bom? Não. Casa,
Mas só cabeu isso? Só deu isso? Então tá bom. Casa. É que a minha letra é um pouquinho grande. É. Maracá, instrumento musical. Vamos falar agora sobre herança indígena, tá? Nós herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vejamos alguns desses hábitos. Então, na alimentação, nós preparamos bolo de polvilho, beiju, bebidas fermentadas, cauim, comidas de milho, canjica, pamonha. Nós comemos palmito, mandioca, que também é chamada de macaxeira, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho e cará. Vamos continuar aqui. No nosso vocabulário, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nomes a cidades, a rios, alimentos, animais e também pessoas. Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã, Ibirapitanga. Então, todos esses nomes agora que a tia falou, eles têm origem tupi, né? Então, vem lá dos indígenas. Na medicina, nós conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Exemplo, o óleo de andiroba atua como anti-inflamatório e um potente cicatrizante. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Então, tudo isso aqui que nós falamos, nós herdamos de quem? Dos índios, tá? Dos índios. Quais são os direitos indígenas? Com o passar dos anos, os indígenas perderam muito espaço na sociedade brasileira. O desmatamento desenfreado vem dizimando as terras indígenas. E seus moradores precisam sair das tribos e ir para as cidades pela falta de condições. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás, junto com a terra dizimada. Para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é chamada de FUNAI. Ela foi fundada em 1967 e ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contratados. Então, assim, isso aqui que foi falado, a gente vê aí na televisão, né, nos jornais, que os índios estão perdendo o espaço deles, né, pelo desmatamento, então eles estão ficando sem moradia, né, sem terras para plantar, para continuar a cultura deles, né, a caça, a pesca. Então, eles estão vindo o quê? Para a cidade, tá bom? Agora, meus amores, vou só interromper aqui. Agora, tem atividade na página 87, 88 e 89, tá? O nosso tempo já está acabando e a tia vai deixar essa atividade para vocês realizarem, mas na aula da semana que vem, a gente faz a correção, certinho? Tá bom? Então, vocês leiam aí, tentem responder, tá? A página 87, anota aí para não esquecer. Dever de casa, viu? Página 87, 88 e 89, tá bom? Certinho? Então, anota aí como dever de casa. É só ler o texto, tá? E responder, tá bom? E na próxima aula a tia faz a correção com vocês, certo? Certo, terceiro ano? Sim. Sim. Então, daqui a pouco nos encontraremos novamente, tá? Tchauzinho.